Existem pessoas que tocam a alma da gente sem sequer nos conhecerem. E, às vezes, essas pessoas são tão pequenas que cabem num abraço apertado ou num colo de vó. Maria Alice é assim. Uma menina que nasceu cercada por amor, luz e também por holofotes. Mas o brilho que emana dela vai muito além da fama dos pais. Vai muito além das câmeras. É um brilho de alma. Um brilho que vem do céu. Desde muito pequena, Maria Alice sempre encantou por sua doçura, inteligência e sensibilidade. Mas o que mais impressiona quem a observa de perto é sua profunda espiritualidade. Não é uma criança comum. Não é só fofa, sorridente ou simpática. Ela tem algo que transborda o natural. Tem algo que parece vir de outra dimensão. Como se tivesse vindo ao mundo não apenas para viver, mas para ensinar. Não apenas para crescer, mas para despertar fé, amor e esperança no coração das pessoas. Ela demonstra, desde os primeiros anos de vida, uma conexão com Deus que emociona até mesmo os adultos mais céticos. E isso não acontece por imposição. Ninguém mandou Maria Alice rezar. Ninguém obrigou essa menina a querer ir à igreja, querer ajoelhar, querer conversar com Jesus. É algo que parte de dentro dela. Como se sua alma tivesse sede de Deus. Como se ela já o conhecesse de antes. Como se fosse íntima do céu. Muitos que convivem com ela já presenciaram cenas que arrepiam. Em um domingo comum, enquanto a família se organizava para um passeio, Maria Alice surpreendeu a todos dizendo: "Quero ir primeiro na missa com a bisa." A bisavó, emocionada, segurou sua mãozinha e as duas foram juntas à igreja. Lá, Maria Alice ficou atenta do começo ao fim. Observava o altar com reverência. Cantava junto com os fiéis. Quando chegou a hora da comunhão, mesmo sem ter idade para recebê-la de fato, ela se aproximou, ajoelhou e pediu para Jesus entrar no coração dela. Não foi um pedido ensaiado. Não foi algo que viu em algum vídeo. Foi espontâneo. Foi verdadeiro. Foi emocionante. Quem estava naquele momento nunca mais esqueceu. E muitos choraram, sem entender exatamente por quê. Mas a explicação era simples. Maria Alice tocou suas almas. Tocou com sua pureza. Tocou com sua fé inocente, mas poderosa. Tocou com sua espiritualidade além do tempo e da lógica. As babás, que acompanham seu dia a dia com carinho e atenção, já relataram momentos igualmente impressionantes. Em diversas ocasiões, pegaram Maria Alice olhando para o céu pela janela do quarto e dizendo: "Oi, tio Leandro." Sim, ela falava com o tio Leandro, irmão de Leonardo, que faleceu muito antes dela nascer. Uma criança que nunca o viu pessoalmente. Nunca o conheceu. E mesmo assim, dizia com convicção que ele vinha sorrir para ela. Que ele era bom. Que ele morava no céu, mas que às vezes aparecia só para lembrar que ela era especial. Certa vez, uma das babás escutou a pequena Maria Alice dizendo baixinho: "Tio Leandro me falou que eu não estou sozinha. Que Deus sempre cuida de mim." A babá, assustada mas profundamente emocionada, sentiu um arrepio percorrer o corpo. Porque naquele momento, algo inexplicável aconteceu. O ambiente ficou diferente. O ar parecia mais leve. E a certeza de que havia ali uma presença divina se tornou impossível de ignorar. Poliana Rocha, avó de Maria Alice, já falou abertamente sobre isso. Ela diz que a neta tem um olhar de alma, que às vezes a observa como se estivesse enxergando por dentro. Que abraça no exato momento em que alguém está precisando. Que tem palavras doces que parecem vir do alto. Poliana conta que, certa noite, estava chorando sozinha no quarto, em silêncio. Não havia falado nada para ninguém. Estava guardando suas dores. Até que Maria Alice entrou, sem bater, foi até ela e disse: "Vovó, Jesus está aqui. Ele mandou te dizer que você é forte e que vai ficar tudo bem." Foi impossível segurar as lágrimas. Porque como uma criança de tão pouca idade poderia saber disso? Como ela sabia que aquela mulher precisava exatamente dessas palavras? Talvez Maria Alice não soubesse racionalmente. Mas sua alma sabia. Sua conexão com o divino sabia. E não é só com a família que isso acontece.
Há relatos de fãs que já foram tocados pela espiritualidade dessa menina. Pessoas que a viram em eventos, em momentos públicos, e disseram ter sentido paz só de estar perto dela. Uma senhora idosa uma vez se aproximou de Maria Alice e, depois de um simples oi, tudo bem, começou a chorar. Disse que sentiu algo especial. Algo que fazia tempo que não sentia. Algo que a fez lembrar da neta que havia perdido anos atrás. Ela tem um jeitinho de anjo, disse. E, de fato, muitos acreditam que Maria Alice tem algo angelical. Não apenas pela beleza ou pelo carisma, mas pela forma como toca as pessoas sem precisar dizer nada. Pela maneira como se comporta diante do sagrado. Pela naturalidade com que se relaciona com Deus. Zé Felipe, pai coruja e apaixonado, também já falou sobre isso. Em uma entrevista recente, revelou que às vezes acorda no meio da madrugada e encontra a filha sentada na cama, olhando pela janela, em silêncio. Quando ele pergunta o que está fazendo, ela responde com serenidade: "Tô conversando com Jesus, papai. Ele não dorme. Sempre me escuta." Essa maturidade espiritual é rara. Essa entrega, essa confiança, essa fé inabalável é algo que muitos adultos passam a vida inteira buscando e não encontram. Maria Alice, por outro lado, vive isso com naturalidade. Como se já tivesse nascido com essa missão. Como se tivesse vindo ao mundo para lembrar aos outros que Deus está presente. Que o amor existe. Que a fé é possível. Que o céu está mais perto do que imaginamos. E talvez seja exatamente isso que a espiritualidade dela mais nos ensina, que não precisamos complicar tanto. Que falar com Deus pode ser simples como olhar para o céu e dizer obrigada. Que ser espiritual não é saber orações complexas, mas sim sentir gratidão, ter compaixão, espalhar bondade. E é isso que Maria Alice faz todos os dias. Com sua vida, com seu sorriso, com sua inocência cheia de sabedoria. Ela é, de fato, um espírito de luz. E cada passo que dá, cada palavra que diz, cada oração que faz, ecoa no mundo como um lembrete do que realmente importa. Do que devemos proteger. Do que devemos ensinar às nossas crianças. Do que precisamos reencontrar dentro de nós. Enquanto muitos correm atrás de coisas passageiras, Maria Alice já descobriu o essencial. Ela já encontrou a paz onde muitos ainda procuram. Ela já se conecta com Deus de uma forma tão intensa que chega a ser um presente para todos que têm o privilégio de vê-la crescer. Maria Alice é mais do que uma criança encantadora. Ela é um sinal. Um sinal de que o amor ainda vence. De que a pureza ainda existe. De que Deus continua falando com a humanidade, principalmente através das crianças. E enquanto ela continuar orando, sorrindo e espalhando luz, haverá esperança.